Graças a Deus, ao Senhor, toda a honra e toda a glória, pela oportunidade que temos de buscar a Tua face. Quanto mais oramos, mais sentimos a necessidade de estar com o Senhor. Sei que a iminência da volta de Cristo, por todos os sinais que temos vistos e que é claro aos olhos da humanidade, pelo menos se pararem para refletir, é que a volta do Senhor não está longe. Mediante isso, o que planejarmos, o que fazermos, o que esperarmos do amanhã. Essa oração do bom dia, o Espírito Santo, é buscar a presença do Senhor, se aproximar mais do reino de Deus e a sua justiça. Porque o Senhor é justo com aqueles que o buscam e não permitirá que sejam tragados pela morte ou pela segunda morte, a morte eterna, a morte que leva ao sofrimento. Tenho certeza que num dia como esse muitas pessoas já foram ou irão partir desta vida. E para onde foram todas elas? Aquilo que sempre digo, você nunca vai a um velório em que alguém que está ali naquele velório está pronunciando palavras de que aquela vida em caixão está no inferno. Sempre dizem que foi para um plano de vida maior ou melhor. Será isso verdade? Porque se isso for verdade, não faz sentido buscar a Deus e ler a Bíblia Sagrada? Ministrando o Apocalipse, a gente entende e sabe que nem tudo que se diz é tudo que se quer ouvir. E quando nós lemos o Apocalipse, com a graça do Espírito Santo, e com tudo que já nos aconteceu, está à nossa volta, ler a Bíblia é muito mais fácil do que passar pelo que João passou. Todos os profetas que não tinham Bíblia para ler, e a responsabilidade de escrever aquilo que realmente ouviram do Senhor e discernir se o que estava ouvindo era do Senhor ou era do mal. Se era do espírito do bem ou do espírito do mal. Hoje vivemos uma geração em que todo mundo anda dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E você imagina que quantas pessoas que dizem isso, se perguntado hoje, com certeza terão dúvidas de que todas as vezes que falaram que Deus falou com elas, se na verdade foi Deus. Outras não têm dúvida, que acharam que Deus falou com elas, quando na verdade Deus jamais falou aquilo que supostamente dizem que Deus falou. Então você imagina a responsabilidade dos homens que escreveram a Bíblia e escrever exatamente o que Deus falou. Para muitos céticos, são pontos cruciais para não acreditarem que isso aqui é a palavra de Deus. Mas para quem adora o Senhor pela fé e busca Deus pelo amor, a experiência que temos com o Espírito Santo
não nos faz questionar se quem escreveu estava 100% certo ou errado, porque a gente passa a viver e sentir a presença de Deus. A testificação dentro de nós é muito mais do que o que testifica escrito aqui. Aqui alguém pode ter mudado ao longo das traduções, mas a experiência que você vive aqui, ninguém pode tirar. Por isso, o tema da oração é Bom Dia, Espírito Santo, em duas vertentes. A primeira, dizer: Espírito Santo, eu quero ser melhor do que fui até aqui para te dar um bom dia. Quando talvez você nunca pensou nisso, ou quem sabe não refletiu. Quando você acorda de manhã e olha para alguém e diz: bom dia mamãe, bom dia papai, chega no seu trabalho e você diz para o seu colega de trabalho bom dia, ou os seus funcionários bom dia, o que você está desejando? O que você está dizendo? Você está desejando que aquela pessoa tenha um bom dia. Se você está desejando que ela tenha um bom dia, você tem que ser a última pessoa a fazer algo que faça com que o bom dia dela se torne um mau dia. Não é verdade? Mas às vezes as pessoas pronunciam como pronuncia a paz, irmão, a paz, irmã, sem nenhuma noção. Não tem paz, mas deseja paz para os outros. Falam jargões porque é a naturalidade corriqueira da vida. Então, quando você está dizendo bom dia, Espírito Santo, você tem que ser a última pessoa a entristecer o Pai, o Filho e a Ele. Bom dia, Espírito Santo, é que você vai ser mais crente. E assim, melhorando, crescendo na graça e no conhecimento. Não foi isso que Pedro nos pediu? Então, essa oração é muito séria. É muito mais do que vir aqui para pedir emprego, pedir isso, pedir aquilo outro. É sermos mais crentes, sermos mais tementes a Deus. Por isso que Bom Dia, Espírito Santo tem duas vertentes. Essa vertente e a outra vertente. Bom dia, Espírito Santo. Venha na minha vida e revele a mim tudo o que é preciso saber nesse dia. Então, uma é fazer bem à Santíssima Trindade e o outro é buscar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Por isso, bom dia, Espírito Santo. Há um texto na Bíblia que diz assim, em Lucas 12, versículo 1, ajuntando-se entre muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quer dizer, a aparência de um povo de Deus, mas o interior mundano, o interior sujo, imperfeito, injusto, trevas. E ele disse: não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto, tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregado. Tudo que disseste em trevas, tudo que falamos sem a direção de Deus, é isso. Tudo que pronunciamos que não está de acordo com o critério e a coerência bíblica. Tudo que falamos, seja mal do próximo, caluniando, amaldiçoando, trazendo angústia, mentiras, soberba, vaidade, presuncismo, tudo que falamos em trevas, diz a Bíblia Sagrada, que a luz será ouvida. Quer dizer que os céus ouvem, é a luz, porque no céu não há pecado. Então, quando nós atentamos para a palavra e fazemos dela o menu da nossa escolha, nós passamos realmente a viver o bom dia, Espírito Santo.
E termino dizendo no verso 4, diz: E disse Jesus: Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais nada a fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo tem poder também para lançar ao inferno. Sim, vos digo, a esse temei. É um tempo difícil, irmãos. O tempo de muita crise, de muita luta, de muitas perdas. Vamos nos apegar a Deus de fato. Faça uma reflexão. Se você não tem alimentado de fermento do farisaísmo, se você é crente de verdade, não basta. Vai para a dimensão do cristianismo, vai ser cristão. Medite nessas palavras, porque tudo que nós dissermos ou fazermos aqui em trevas será revelado em luz. Esforça-te para fazer o bem ao próximo, para dedicar ao reino de Deus. E você pode ter certeza que Deus te livrará de todo o mal e você fará parte dos escolhidos de Deus para fazer a diferença nesse tempo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós oramos agradecidos ao Senhor neste momento, suplicando a sua presença, suplicando para que o Senhor não aparte-se de nós o teu Santo Espírito, porque sem Ele não temos noção daquilo que não temos feito do bem e muito menos do que temos feito do mal. Queremos, ó Santo e Doce Espírito, viver o Evangelho no momento em que a força espiritual do mal vem assolando almas e vidas, trazendo às pessoas o esfriamento, trazendo uma distância entre a prática da palavra e apenas o convívio de irmandade entre pessoas da mesma fé. Sabemos que o inimigo sabe que seus dias estão contados e ele quer, afrontando a Deus, ó Espírito Santo, levar o maior número de almas para ele. Porque assim parece se vingar de Deus. Parece mostrar ou querer mostrar a Deus que Ele é mais forte. Mas aprendemos que o poder dele é limitado. Aprendemos que ele será eliminado. Aprendemos linkando o Apocalipse em Daniel 2, aonde nada prevalecerá deste mundo. A glória deste mundo, os poderes que atuam neste mundo não perdurarão para sempre. Mas sabemos, Espírito Santo, que mesmo que estamos de pé, temos que vigiar para que não venhamos tropeçar e cair. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos ajude a promover um bom dia para Ti, dar um bom dia a Jesus Cristo, um melhor bom dia ao Pai soberano, vivendo com o máximo de temor, vivendo com atenção, para não cometermos erros estúpidos, conscientes ou inconscientes. Queremos pedir e suplicar, Espírito Santo, que nós tenhamos ouvidos para ouvir a Tua voz,
que traga para nós o que o Pai e o Filho desejam que façamos. E por isso nós pedimos para todas estas pessoas que estão nesse caderno de oração, que precisam da força da oração do justo, pessoas que estão passando por lutas e que não têm mais força para orar como desejam. Em algum momento, a brecha nas suas vidas afastou o desejo de orar, a permanência em oração. Ajuda, Espírito Santo. Queremos incluir todas as famílias, queremos incluir todas as vidas. Tenha misericórdia, meu Deus, para que nós venhamos aprender a orar, que todos venham aprender a como tocar o coração do Senhor. Vem, Espírito Santo, Tu que intercede dentro de nós, conduza-nos sempre na oração correta, a oração que não repudia, a oração que toca o coração, que quebranta o coração do Pai, do Filho. Aprovada por Ti, Espírito Santo, ensina-nos a orar, para que a nossa oração não seja rejeitada, para que a nossa oração não se torne uma reza, para que a nossa oração não seja uma oração sem sentido, uma oração estúpida. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a andarmos conforme a lei, conforme a graça. Ajuda-nos a andarmos em virtude de vida espiritual. Ajude-nos a andarmos de forma que venhamos adorar, louvar e exaltar a Santíssima Trindade, Espírito Santo. Derrama unção sobre cada um, derrama o fruto, batiza aqueles que precisam pelo Senhor. Rogue a Cristo que com o Senhor sejam todos batizados. Manifesta os dons, manifesta o fruto. Ó Espírito Santo, traga na nossa vida um novo sentido, traga crescimento, traga em nossa vida, ó Espírito Santo, a luz inefável. Reveste-nos de santidade. Espírito Santo, reveste-nos de justiça. Reveste-nos, Espírito Santo, de temor. Que sejamos mais obedientes às Escrituras Sagradas. Reveste-nos de amor. Possamos amar verdadeiramente o próximo. Amar o próximo como o Senhor Jesus nos tem amado. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a sermos eficazes na obra missionária, a sermos atentos a ajudar o desvalido, o miserável, o pobre, o desfavorecido. Ajuda, Espírito Santo, ajuda-nos a não sermos hipócritas, demagogos, blasfemos, murmuradores. Ajuda, Espírito Santo, que nós sejamos pessoas de palavras sábias, sejamos pessoas que acrescentam na vida do próximo. Ajuda-nos, Espírito Santo, para que todos que estiverem à nossa volta possam perceber em nós algo diferente. Pessoas desconhecidas, mas também aquelas que já nos conhecem. Ajuda-nos a melhorar. Eu sei que se nós ainda não fomos,
desta vida para outra, porque ainda as oportunidades divinas estão sendo nos estendida. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajude-nos neste dia. Quem sabe um jejum específico na área de cada um, por alguma coisa que cada um está precisando. Ajuda-nos a pegar a Bíblia e a ler em algum momento do dia. Tira esse vício das pessoas das redes sociais. Tira das pessoas esse vício da TV. Tira das pessoas a ocupação com tantas coisas do mundo, com tantas coisas desta terra. E isso tem roubado delas o tempo precioso, primordial, a prioridade ao Senhor. Livre, meu Deus, todos que têm orado conosco, que têm se empenhado em dobrar os joelhos, para que possam, meu Senhor, merecer por dignidade o que os seus corações estão rogando ao Senhor. Tenha misericórdia daqueles que só ouvem a oração na conveniência, quando tem um tempinho, como se a oração fosse um favor que estão fazendo ouvir a oração, como se ela não fosse prioridade das suas vidas, como se fosse apenas mais uma das possibilidades para juntar as outras e dar certo o que tem sonhado e planejado. Tenha misericórdia dessas pessoas, para que elas possam orar conosco e não apenas pedir-nos oração. Ó meu Senhor e meu Jesus, em teu nome, Jesus Cristo, nós suplicamos que não nos rejeite, que nos faça discípulos do Senhor, nos faça seguidores dos seus testemunhos, Jesus, seguidores das suas práticas, Jesus Cristo. Ajuda-nos, impedindo que por algum erro que venhamos ter cometido, o Pai nos tire o Espírito Santo. Nós pedimos e rogamos, queremos ser cheios desse Espírito que conduziu ao deserto, que te tirou do deserto, Jesus, que levou o Senhor à cruz e lá o sustentou, que lhe deu autoridade sobre as trevas e o fez do Senhor o maior profeta, Jesus, que passou como homem nesta terra, o homem mais santo, 100% santo. Ó Jesus Cristo, a Bíblia diz que se nós arrependermos e confessarmos os nossos pecados sinceramente diante de Ti, Jesus Cristo, Tu advogaria a nossa causa diante do Pai, para que os acusadores não tenham êxito. Então nós suplicamos, Jesus Cristo, que mais uma vez esta oração tenha chegado de bom grado ao Teu coração. Obrigado, Espírito Santo. Doce e amado Espírito Santo. Todos os pedidos de oração apresentados agora, todas as vidas apresentadas agora, e seja derramado milagres e sinais na vida de todos que precisam. Assim nós oramos, agradecidos mais uma vez. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Dê ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo um bom dia. Obrigado. Fique na paz.